Fala pessoal, vamos fazer arte? E hoje será uma personagem dos X-Men. E pegando uma fórmula ou um jeito de desenhar que é bem dos anos 90, eu acredito. Foi dos anos 90 que também eu vi essa personagem surgir. Mas antes de tudo, vá logo se inscrevendo, passando adiante e deixando o seu joinha para ajudar aqui o canal cada vez mais a fazer arte e assim a gente sempre está em sintonia com ela, ou seja, com a arte. Roda a vinheta que eu já volto falando e mostrando a arte. Pois é, eu já falei aqui em outros vídeos que o que mais me ajudou, o que fez eu começar a fazer desenhos foram as revistinhas em quadrinhos. E teve e tem ainda muitos personagens que faz com que eu veja artistas fazendo o personagem e me inspire a fazer os personagens, fazer uma fanart, a testar aquela forma de arte final ou até mesmo de pintura que aquele artista fez para aquela personagem. Afinal, todo artista faz uma mudança, todo artista tem uma forma de fazer que você acaba acrescentando ao seu traço. Não tem como ficar igual. Você acrescenta algo ao seu traço que vai fazer seu traço evoluir, mas ficará diferente daquele que você está olhando. Afinal, você tem que ter uma identidade própria. Dessa forma, você vai fazendo, você vai estudando, vai vendo referências para cada vez mais aprender. Afinal, a arte exige muitas e cada vez mais, com o tempo, passa que você queira ou não, e o tempo mostra isso, né? Mas as mudanças vêm. Afinal, nada como o tempo para mostrar as mudanças que vai havendo, né? Tanto na arte quanto na forma que você vai fazendo, na forma que você vai vendo a arte evoluir ou não, porque a arte é relativa. Muitas coisas você pode achar que está evoluindo, mas em alguns casos acaba até ficando primitiva, né? Uma arte que você fazia antes hiper mega bem certinha retorna a algo um tanto quanto primitiva, com menos traços, que tenha uma característica que é sua. Ou seja, toda mudança ela vem com o tempo, que pode ser ou agregar, não importando a forma que venha, mas ela surge, a mudança vem, e com isso eu estou me referindo ao que você ou ao que eu vi de mudança entre os anos 80 para os anos 90 nos quadrinhos, que foram, como eu já falei aqui, minhas grandes referências para desenhar. E nos anos 90, os quadrinhos tiveram uma mudança significativa na forma de quadrinização. Foi uma época que os artistas elaboraram muito a arte e deixaram o texto um pouquinho de lado. Mas mesmo assim, surgiram grandes clássicos e grandes personagens. Sem mais delongas, vamos rodar a ilustração de hoje e eu comento mais. Roda aí. Bem, eu fiz o rascunho da personagem numa folha A4. Aqui eu comecei a fazer a arte final usando um pincel um pouquinho diferente para ver como era que ficava a arte final. Só que achei muito grosseira e resolvi passar para o pincel que eu tinha criado, que é um pincel que eu gosto de fazer a arte final. Mas mesmo assim, minha arte final é grossa. Eu faço sempre uma arte final um tanto grossa. Quanto mais fino você fizer a arte final, mais detalhes você pode colocar. E quando você faz uma arte final grossa, você evita colocar tantos detalhes, né? Mas isso vai também do gosto de cada um. Essa é minha forma de fazer, porque eu gosto que fique desse jeito. E também minha arte final, vocês podem perceber, é irregular. Tem uns lugares meio quadrados, não são tão arredondados, né? Tem coisas que eu faço que fica bem quadradas. Isso é uma característica, até mesmo para você diferenciar a sua arte de outros, porque artista é só o que tem. Então você tem que ir fazendo e ir tentando criar um modo próprio
seu, né? De você fazer a arte final, de você ver o desenho e dizer, não, ele fica legal dessa forma, ou eu vou experimentar a fazer dessa forma. E é desse jeito que eu vou fazendo a arte, ou seja, fazendo a arte final dessa forma para ver como é que ela se encaixa, como é que ela dá e o resultado que vai ficar ao final. A arte final feita é hora da colorização, que aqui eu vou chapando, né, colocando as cores chapadas primeiro, para logo após eu fazer os efeitos. E assim, eu sempre gosto de fazer os efeitos como se estivesse pincelando a mão livre, né? Eu não faço tanta seleção do quando vou pintar. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer primeiro uma seleção para demonstrar como é que é feito em quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos a pintura é feita por seleção. Então aqui eu estou demonstrando como é esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo eu vou misturar a pintura selecionada com a pintura pintando como se eu estivesse usando um pincel normal, para vocês e para mim também praticar a forma misturando as duas, né? Ou seja, seleção e pintura como se eu estivesse pintando a mão livre, que é a forma que vocês estão vendo. Eu faço isso no personagem principal, faço todo o personagem principal nessa arte e depois é que eu vou fazer o fundo, ou seja, o que está por trás do desenho, né? Que também vai ser como se eu estivesse pintando a mão livre. Eu vou dar uns efeitos e também fazendo um contraste entre a arte principal, que é a personagem, para o que vai ficar ao fundo da personagem, para dar uma característica e um formato diferente e um bom contraste entre um personagem e o que está por trás.
E aí, o que acharam? Essa personagem não é tão jovem, ou seja, ela foi criada em 74, tem quase minha idade. Mas foi nos anos 90, com os desenhos de Jim Lee, para desenhando essa personagem, que eu fiz muito ela, né? Me inspirei muito na arte dele, até para fazer essa arte, como eu disse. E é uma personagem que teve grandes histórias. Ao menos eu li muitas histórias dela com os X-Men, que gostei bastante. Talvez pela forma que Jim Lee fez ela, né? Muitas histórias, ela e Wolverine, que Wolverine é um personagem que eu gosto muito dos X-Men, então sempre tem histórias com ela e Wolverine que, ó, era muito legal. Por isso, minha fanart hoje foi essa personagem. Mas eu não desenho só personagem de outros, como nesse caso. Eu tenho meus próprios personagens e meus próprios quadrinhos. Que são esses aqui, ó, que está no Kindle da Amazon, que pode ser lido de forma digital, em tablet, PC, notebook, celular, ou seja, de qualquer forma digital, dá para você ler. E se você é assinante do Kindle ilimitado, você pode baixar os quadrinhos gratuitamente. Então vá lá, conheça e deixe sua crítica. Claro que tem alguns que não gostam do quadrinho digital. Para isso, tem o quadrinho impresso ó, de Enigmar, que pode ser adquirido aqui na lojinha da Gibizada. Vá lá e conheça, pois lá não tem apenas meus quadrinhos, tem vários quadrinistas lá vendendo tanto arte quanto quadrinho. Então não deixe de conhecer o site da Gibizada. E para ver mais da minha arte e os links que você encontra vários produtos aos quais eu fiz, que seja arte, que seja desenhos para camiseta, você pode acessar esse blog aqui, que lá vai estar todos os links e um pouco da minha história na arte. Porque eu sempre digo aqui, e é o que é, inclusive tenho tatuado até no meu braço, é tempo de arte. Nos vemos na próxima!